Vamos lá! A consultoria em psicologia organizacional, né, ou a consultora em psicologia organizacional, ela é contratada por uma pessoa jurídica, é sempre contratada por uma empresa, né? Para quê? Para auxiliar em algum processo ou principalmente quando a gente é contratada é para resolver algum problema que está acontecendo relacionado às pessoas ou para implantar algum processo, né, que a consultora pode ajudar nesse sentido também. E aí a empresa pode desejar com isso várias coisas, mas uma e talvez a principal delas seja aumentar a produtividade, tá? Mas além disso nós temos reduzir o absenteísmo, né, que são as faltas que as pessoas às vezes têm, inclusive faltas sem justificativas ou faltas com atestado mesmo, né, com justificativa, mas pode ter relação com a saúde mental. Então, reduzir o absenteísmo, reduzir a rotatividade, a entrada e saída de pessoas dentro da organização. Isso pode ser um objetivo também quando a empresa contrata uma consultoria. E existem várias formas da gente reduzir a rotatividade e o turnover, né? Isso vai depender, claro, daquilo que for diagnosticado, o que está acontecendo, né? O que existe ali naquela organização que as pessoas não ficam, que elas entram, ficam um pouquinho, daqui a pouco já estão saindo. E aí, às vezes é na área mais operacional, às vezes é mais administrativa, às vezes pode ser até uma área mais estratégica. Então, para isso tudo, a consultora de psicologia organizacional ela também pode ajudar, porque ela vai conseguir ajudar a fazer esse diagnóstico, a identificar o que está acontecendo aí nessa organização que tem rotatividade e a propor soluções justamente para reduzir a rotatividade. Uma outra demanda de empresa é aumentar o engajamento dos profissionais, né? O que é o engajamento? É quando todo mundo pega junto, tem uma força-tarefa aí, todo mundo se compromete, né? O engajamento tem muita relação com a produtividade, muita relação. Quanto mais engajadas as pessoas, os profissionais estão, mais produtivos e felizes eles são também dentro da empresa. Só que o engajamento envolve várias situações dentro da organização. Não é tão simples assim a gente engajar as pessoas para um trabalho, né? Elas vão querer saber qual é o significado daquilo ali, tem que fazer sentido para elas, elas precisam sentir que estão sendo valorizadas, que o trabalho delas, né, tem um significado para diante, que elas conseguem enxergar, né, para onde vai, qual é o sentido daquilo ali também, o respeito, né, a própria segurança psicológica. Gente, dentre tantas outras possibilidades, tá? Então, isso são alguns exemplos de demandas que as empresas têm, né, ou de desejos que elas têm quando elas procuram algum consultor, alguma consultora para atuar na psicologia organizacional ali dentro. E aí, nesse sentido, a consultora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa escuta ativa, né? Entender ativamente aí qual é a necessidade da empresa, entender o que está por trás daquilo que a empresa está falando, porque nem tudo que ela fala é realmente o que ela precisa, né? Tem coisas às vezes que estão por trás, tentar entender o que está pelo meio ali, né? As nuances da fala de quem está nos trazendo essa demanda. Então, fazendo essa escuta ativa, ela vai, né, a consultora vai elencar alguns instrumentos para fazer o diagnóstico organizacional, e aí tem várias possibilidades de instrumentos também. Isso tudo vai depender de qual é a demanda para a gente poder fazer essa triagem, né? Que instrumentos a gente pode utilizar que vão nos auxiliar a entender ali esse problema, o que está acontecendo nessa organização, né? Qual é a causa desse sintoma? A gente pode chamar esse problema como um sintoma. Então, a gente precisa entender o que está por trás desse sintoma, qual é a causa raiz desse sintoma. A consultora também vai avaliar todos os indicadores organizacionais disponíveis, né? Enfim, qualquer indicador que a empresa tenha, dependendo também de qual é a demanda ali, a gente vai buscar esses indicadores para entender, né? Ter uma visão um pouquinho diferente. E principalmente quando a gente é consultora que está de fora, às vezes nós temos um olhar diferenciado também para aqueles números que quem está ali dentro não está conseguindo enxergar.
Então, a própria empresa, ela às vezes chama alguém de fora justamente para ter esse olhar, um olhar um pouco mais imparcial, né, mais neutro, mas que consegue clarear um pouquinho, né, desmistificar um pouco o que está acontecendo ali. E aí, tendo tudo isso em mãos, ela vai apresentar a solução para esse problema. Então, faz todo um diagnóstico, faz primeiro a escuta, todo um diagnóstico, e aí depois desse diagnóstico, apresenta, né, um relatório com as informações e tal, e a solução, né, a sugestão de solução para o problema que está acontecendo. Uma solução que é muito mais assertiva porque teve base. Né? Teve um diagnóstico, usou instrumentos, olhou, avaliou o que está acontecendo ali também e fez essa escuta ativa na organização. Às vezes o instrumento, inclusive, que se utiliza, né, para fazer esse diagnóstico podem ser conversas com pessoas estratégicas aí dentro da organização, ou fazer grupos focais também que possam nos dar indicadores ou sinais, né, do que está acontecendo. Enfim, várias possibilidades, tá, gente? O importante é saber que esse é, resumidamente, claro, né, o que a própria consultora acaba fazendo dentro da empresa quando ela é chamada para algum problema, para resolver alguma situação ou até mesmo para implantar algum programa. Por exemplo, vamos implantar um programa de qualidade de vida. Né, para a gente entender como que esse programa, né, que tipo de programa é mais aderente àquela organização, eu preciso conhecer primeiro a organização, fazer esse diagnóstico inicial. Não adianta eu chegar lá propondo várias ações que não sejam aderentes àquele público, né, que não é o que aquele pessoal ali, aquelas equipes precisam. Entende? Então, até quando a gente vai implantar algum programa, a gente precisa fazer esse processo anterior de diagnóstico, de mapeamento de cenário, certo? Em alguns casos, a consultora ela pode oferecer uma assessoria. O que é assessoria? Assessoria é quando ela parte para a execução da solução que ela propôs. Né? Então ela vai executar uma solução que ela mesma propôs ali para a organização, quando ela tem know-how, quando ela tem conhecimento, habilidade, quando ela, né, tem realmente experiência, expertise para fazer isso. Mas nem sempre isso acontece ou nem sempre isso é apropriado. Isso tudo vai depender aí da estratégia mais aderente à organização. E aqui um ponto bem importante é quando a gente fala de ética profissional. Né? Ter ética profissional, quando eu estou olhando dessa forma para a organização, é fundamental para que eu não puxe, né, a sardinha para o meu lado, para que eu não ofereça uma coisa para a organização que eu sei que eu posso executar para ela também, só para dar continuidade no trabalho, eu receber lá na frente. Sabe, a gente tem que... Esse trabalho de confiança, de consultoria e consultor e cliente, ele é muito importante, o desenvolvimento da confiança. E a confiança se estabelece com a ética profissional, sabe? A gente realmente levando para o cliente aquilo que é importante para ele, que é adequado para esse momento que ele está vivendo, né? E não levando coisas que talvez você possa oferecer, mas que não necessariamente é o que a empresa precisa, é o que as pessoas precisam. Então, gente, ética profissional, ela é fundamental, tá? Porque às vezes a execução da solução que você pode oferecer pode não ser a mais adequada para a organização. Então, trabalhar com ética é construir essa confiança com a empresa. E é com essa postura que você vai conquistando essa confiança aí com seus clientes. E aí o que acontece? Quando eu conquisto a confiança, os meus clientes, eles vão me recomendando para outros clientes e eles vão inclusive me contratando para outras funções lá dentro, não funções, né, mas para outros serviços que eles precisam. E isso, por consequência, aumenta a minha renda com consultoria. Tá? E a longo prazo, claro, se você entender que esse é o caminho a seguir, né, e quiser atuar exclusivamente nessa área, você vai poder ser dona da própria agenda também. Não é uma combinação perfeita aumentar a renda e ser dona da própria agenda trabalhando com consultoria?